Muito bem. Vamos falar um pouquinho a respeito da atribuição de aula para mediadores online, lá do curso de EAD. Então, nessa apresentação, nós estaremos falando sobre a questão da atribuição de aula, da importância, a separação, então, entre a alocação do AVA e a própria atribuição, e as operações de atribuição, como cópia, nova atribuição, remoções, filtros. Basicamente é isso que nós estaremos verificando. Então, com relação à atribuição de aula, é importante salientar que esta operação, na verdade, ela não é uma operação SIGA, e sim uma operação da própria coordenação do projeto EAD, porque ela compreende da designação da responsabilidade de uma certa disciplina a um docente por um determinado período. É este o conceito de uma atribuição de aula. Essa operação ela é realizada no SIGA, e todo o registro referente à escrituração dessa atribuição fica registrado no próprio sistema, sendo possível consultar operações que já ocorreram de semestres anteriores, ou mesmo alterar determinadas atribuições correntes no semestre corrente. Normalmente ela é responsabilidade da unidade, a atribuição quem faz é a própria unidade de ensino. No caso do projeto de ensino à distância, esta operação ela foi atribuída ou foi otorgada para a própria equipe de EAD para os mediadores online. E a atribuição de aula é uma operação que se recorre, ou seja, uma operação recorrente a cada semestre, ou seja, a cada novo semestre você tem que revisar as atribuições, gerando novas atribuições, removendo as atribuições anteriores e fazendo cópias também das atribuições anteriores para o semestre corrente. Mas é importante salientar que todo semestre deverá ser feito o processo de atribuição. O que nós fizemos de diferencial nesse semestre foi separar o processo de atribuição de aula propriamente dito da questão da gestão de mediadores no AVA. Até o semestre anterior, uma única interface era responsável por essas duas operações. Neste semestre, nós estaremos separando em duas partes a operação da atribuição com a operação de gestão de mediadores no AVA. Isto é devido ao fato da própria equipe contar com pessoas que podem fazer a operação de atribuição sem necessariamente manipular ou mexer ou alterar as configurações do próprio AVA. Então, nessa atribuição de aula, o que nós teremos são operações naturais de criação de novas turmas, né? Atribuições, selecionar professores, ou seja, escolher professores que vão estar ministrando essas aulas de forma online na interface de atribuição. E na interface de gestão de mediadores, a questão da criação dos grupos e alocação dos docentes atribuídos lá no próprio AVA. Então, esta foi a mudança que nós realizamos neste semestre. Então, esta é a operação que nós estaremos visualizando agora, nesse momento, somente a atribuição de aula. Então, a atribuição basicamente são duas etapas, ou a gente pode compreender duas etapas. Você tem um registro de atribuições realizadas no período 2014-2, que você vai estar copiando algumas dessas atribuições para o período 2015, e também incluindo novos mediadores, ou seja, novos professores que não atuaram em 2014-2, poderão também ser definidos na própria atribuição de 2015. Lembrando que a característica desse projeto permite que um professor atue de forma presencial, como mediador online, ou cumprindo as duas funções, como mediador presencial e mediador online. Só uma questão a respeito desse tema, né? Quando a operação de mediação online, tanto no mediador presencial quanto no puramente online, é feito pelo pessoal da equipe do EAD. Mediadores presenciais são designados através da própria interface de atribuição de aula da unidade ou do polo de ensino de EAD. Isso é uma operação que as unidades elas deverão estar fazendo. Mediadores presenciais, a unidade. Mediadores online, a própria equipe de gestão do projeto de EAD. Então, agora vamos ao SIGA para aprender, em primeiro lugar, como que esta interface ela pode ser alcançada, como que a gente vai fazer, então, para trabalhar com filtros, né? Como que você filtra, como é que você descobre as disciplinas, como é que você inicia o processo
de filtragem de registros nessa interface. Vamos trabalhar então com filtros em primeiro lugar. Ok, uma vez no SIGA, o perfil para a operação no projeto de EAD é o coordenador de curso de EAD. Esse é o perfil no sistema que permite essa operação. Bom, o que nós fizemos foi incluir no menu de gestão de EAD uma nova pasta chamada Gestão de Atribuições. E dentro dessa pasta, um novo programa chamado Atribuição de Aulas EAD. Ele é muito semelhante com a interface do semestre anterior, porém mais simples, né? Ou seja, muito mais simples, objetivando exatamente fazer apenas a gestão de atribuições nessa interface. Nós não estaremos trabalhando aqui com a vinculação dessas atribuições no AVA. Tá? Então, essa primeira ação que estaremos estudando aqui vai ser a questão dos filtros. Então, basicamente, essa interface tem o mesmo comportamento das interfaces anteriores, né, de gestão de EAD, onde é possível selecionar o curso de EAD. Na medida que seleciona o curso, observe que aqui aparecem professores, atribuições, né, mediadores online já definidos. Tá? Quando nós clicamos no nome do atributo, curso, por exemplo, isso faz com que ocorra novamente a recarga da interface, sumindo, então, aquele filtro. Então, eu posso filtrar e remover o filtro no mesmo controle. Tá? Então, por exemplo, filtro gestão empresarial, eu tenho aqui a lista de professores atribuídos para o curso de gestão empresarial até o momento. Nós estaremos estudando um pouquinho mais essa lista nas próximas operações. Eu também posso selecionar um polo. Quando eu faço isso, eu removo aqui do filtro atribuições de outros polos e fico apenas com o polo selecionado. A questão da matriz curricular, os semestres que estão sendo oferecidos, para cada semestre o conjunto de disciplinas, então isso deve seguir rigorosamente o projeto pedagógico, né, na questão das disciplinas que aparecem dentro desses dois conjuntos. É um curso em implantação, por enquanto até o segundo semestre é o ativo, e aí eu posso inclusive filtrar uma certa disciplina. Então observa, eu filtrei FATEC São Paulo na disciplina DM2, né? Então foi o que aconteceu. O grid respondeu aqui embaixo apenas com 2 registros. E posso também fazer aqui uma operação de seleção de turma. Eu quero que apresente a turma A ou turma B, né? Posso fazer isso também. Bom, no caso da turma aqui, não está respeitando, ele está mostrando as 2 turmas por conta da necessidade de mudanças, né, de uma turma a outra. Um professor que vai para uma turma vai para outra, mas tudo bem, é um ajuste que nós temos que fazer aqui. Então, basicamente é isso, tudo bem? Outras características de filtro é que nós temos, nessa lateral esquerda, nós temos o filtro de professor. Como funciona o filtro de professor? Basicamente, aqui você escreve o nome de um certo professor, não é necessário escrever o nome completo, tudo bem? Não é necessário escrever o nome completo, e eu poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa Ricard SL. Tá? Então, o sistema vai procurar alguém que tenha essa característica. Então, encontrou 2 pessoas aqui, o Ricardo Esley e o Ricardo Slavov. Né? Se eu clico num desses 2, ele vai trazer para mim, na parte inferior dessa área de professor, as disciplinas, evidentemente, que esta pessoa, aqui nós não estamos filtrando professor, estamos filtrando pessoa. Inclusive aqui pode aparecer alunos também. Né? Então, aqui vai mostrar as disciplinas desta pessoa no sistema registrados no SIGA, nesse caso, é um aluno, provavelmente um aluno, então aqui não tem nenhuma disciplina. Se eu seleciono essa segunda, é o Ricardo Slavov, eu sei que ele é um professor, da origem, né, a faculdade dele é de Itu, tem aqui a lista de disciplinas que o professor Ricardo ministra, inclusive com a quantidade de horas semanais. Isso aqui vai me dar uma totalização de horas. No SIGA, essa quantidade de horas é apenas um acúmulo da tabela de disciplinas. Né? Aqui nós não estamos tratando a questão do pagamento propriamente dito, que é um outro conceito ainda em implementação. Que aqui você poderia estar pensando, não, mas são 12 horas de aula, 12 HEs, não é esse conceito. Aqui são 12, essas 2 disciplinas somadas dão 12 aulas semanais. Essa aqui é a história que está registrada aqui. Então, nesse caso, você pode estar colocando qualquer palavra, por exemplo, VOV, né?
dessa parte do nome do Ricardo aqui, né, do professor Ricardo. Quando eu filtro, ele vai encontrar duas pessoas, uma Bárbara Slavov, né, que também, olha, é uma professora, me parece que é uma professora. Então, vamos limpar aqui novamente. Slavov, né? Então, aqui nós temos, né, a Bárbara Slavov não é professor, né, não é professor, e o Ricardo Vov, né, de Slavov. Então, assim, você pode, evidentemente, estar usando esse filtro para localizar pessoas, não é necessário escrever o nome completo. Muito cuidado, porque qualquer caractere que você coloque na frente, qualquer caractere especial, digamos, né, imagina uma aspas, Vov, ele não vai encontrar, evidentemente, nenhum professor com essa característica. Veja que aqui no grid não apareceu nenhum professor, tá certo? Então, tomar cuidado somente com esse detalhe. Mas é possível, por exemplo, Ricardo SL, o sistema vai encontrar, então, uma palavra que termina com Ricardo e que tenha SL em seguida. Então, por exemplo, ó, Eduardo DO SL de Sleiman, tá vendo aqui? Ó? Ou DO de Ricardo, Slavov de Ricardo Slavov. Então, veja que ele vai procurando todo mundo que tem esse tipo de combinação. Se eu coloco mais uma letra e filtro, ele vai trazer novamente dentro dessa condição. Então, isso facilita bastante a localização de professores. Tá ok? Muito bem. Uma vez localizado o professor, que nós temos aqui o Ricardo, e eu selecionei o Ricardo, então, aqui nessa área da interface, aparece, então, o nome do professor que eu estaria, evidentemente, fazendo uma certa operação de atribuição. Tudo bem? Se eu quero remover esse professor para atribuir para um outro, eu simplesmente pressiono limpar filtro. Veja que sumiu aqui o nome do professor Ricardo e eu posso simplesmente colocar o nome de um outro professor, por exemplo, Salles Freire, né? Que é o nome da Maria Cecília que aparece aqui no grid. Então, se eu colocar Salles Freire, eu pego essa professora Maria Cecília de Salles Freire César. Tá ok? Filtrei, cliquei no nome da professora, aparece aqui o nome dessa professora e eu posso, então, realizar operações de atribuição. Tudo bem? Uma outra operação de filtro que ocorre ainda nessa interface que foi implementada são essas opções, por exemplo, mostrar disciplinas atribuídas no semestre corrente. Né? Isso aqui também é uma coisa bastante interessante que nós estaremos trabalhando na operação de cópia, fazendo então uma cópia de semestre anterior, utilizando esse controle. Mas, ok, vamos com calma agora trabalhar exatamente nas operações de atribuição. A primeira operação que nós estaremos estudando é a operação de cópia de atribuição. Ok? Então, o que significa cópia de atribuição? Significa, eu tenho uma atribuição realizada num certo período, evidentemente que esse período deve ser um período anterior ao período corrente. Por exemplo, eu posso ter aqui um conjunto de professores atribuídos no segundo semestre de 2014, o semestre corrente, ou seja, o semestre atual, 2015-1, o que eu quero fazer? Eu quero pegar as atribuições que eu realizei naquele semestre, evidentemente que algumas dessas atribuições, então nós temos aqui um controle para que você possa filtrar ou selecionar apenas algumas atribuições, e eu posso, então, copiar a atribuição de 2014 para 2015. Basicamente, esta operação ela é realizada por esse botão, copiar a atribuição de. Né? O que eu estou fazendo? Eu quero copiar para o semestre corrente, que é aquele semestre que aparece aqui em cima, né? Eu quero copiar para este semestre as atribuições realizadas em 2014-2, no segundo semestre de 2014. Ok? Então, esse é o conceito. Pegar uma atribuição que está localizada ou foi realizada no semestre anterior, trazer para o semestre corrente. Então, vamos ao SIGA fazer uma dessas operações. Ok. Então, a princípio não é necessário que nós tenhamos nenhum filtro estabelecido na nossa interface, a não ser o próprio curso Gestão Empresarial, para que você possa ter aqui a lista de professores que foram atribuídos. Então, detalhes muito importantes nesta operação. Primeiro, aqui eu estou posicionado no semestre corrente 2015-1. O que significa esse 2015-1? Ano 2015, primeiro semestre. Estou posicionado, então, no primeiro semestre de 2015 e aqui eu tenho, então, um controle que me permite consultar as atribuições de semestres anteriores. Nós fizemos aqui uma limitação
para que não apareçam muitos semestres anteriores, porque, evidentemente, que a atribuição válida, digamos, foi a última, do último semestre. Então, normalmente, nós estaremos copiando uma atribuição do semestre anterior para o semestre atual. Então, ó, segundo semestre de 2014. Observa um detalhe, né? Então, aqui nós temos a atribuição que foi realizada lá em 2014, 2. Aqui sim, eu tenho todos os polos, né? Olha, eu tenho todos os polos. De repente, eu posso, olha, eu vou filtrar aqui o polo TQ, o polo Taquaritinga, então vai fazer com que apareça para mim apenas os professores desta unidade. Bom, quais são as informações relevantes que nós temos aqui? Bom, além da foto do professor, né, nós temos o nome, a disciplina e a turma que esse professor ministrou, então, em 2014-2. Por exemplo, Daltro de Oliveira Carvalho ministrou a DM2 na turma A, somente de forma online, ou seja, ele atuou nessa disciplina apenas como mediador online. A Ana Lúcia Magalhães, por sua vez, ela atuou nessa atribuição de duas formas, né? Como mediador presencial e mediador online de forma simultânea. Tudo bem? Então, basicamente, é essa a informação que nós temos nessa interface. Ok, como que eu faço a cópia da atribuição? Seleciono os professores, evidentemente, que eu quero manter ministrando em 2015-1, faço a seleção desses professores, defino aqui o semestre, evidentemente, que eu estou fazendo a cópia, pressiono a operação copiar atribuição. Então, basicamente é isso, né? O sistema vai responder dizendo, então, que a atribuição foi copiada para o semestre corrente. O que é semestre corrente? 2015-1. Mas aqui eu continuo ainda em 2014-2. Como é que eu faço, então, para ver essa atribuição de 2015-1? Lembra aqui, Daltro, Eliana. Uma forma, voltar esse controle para o primeiro semestre de 2015. Quando eu faço isso, mostra, então, a operação lá da FATEC Taquaritinga, dois professores aqui, o Daltro e a Eliana, que foram, então, copiados de 2014 para 2015. Então, esse recurso é muito importante, auxilia na velocidade da operação da atribuição de aula, porque permite que a própria coordenação do EAD defina quais são os professores que estão, né, mantidos, digamos, de um período a outro aí. Bom, enfim, mas ocorre que se eu voltar em 2014, como que eu faço, então, para saber nesta tabela, que é muito grande, na verdade, né, eu tenho aqui todos os professores, aqui no caso estou filtrando apenas por Taquaritinga por conta do controle aqui do polo. Se eu desligar polo, ele vai me mostrar todos os professores, né? Então, a questão é, como que eu faço, então, para marcar nesse mesmo grid aquelas atribuições que eu já copiei? Então, existe um controle aqui em cima chamado mostrar disciplinas já atribuídas no semestre corrente. Clico nesse controle, renovo a interface e, com isso, então, quando eu marco esta opção de mostrar disciplinas já atribuídas, realizo aqui uma renovação da interface, ele vai pintar para mim as disciplinas que já foram, as atribuições que já foram copiadas, né? Como que eu descubro isso? As que estão em verde são aquelas que já foram copiadas para o semestre 2015. Ou seja, quais dessas atribuições de 2014-2 já estão em 2015-1? As que estão na cor verde. Vamos fazer um teste. Por exemplo, eu quero pegar esses 3 professores aqui, né? Essa primeira mais esses 2, eu quero copiar essas atribuições para 2015. Quando eu realizo a operação, o sistema no retorno, né, ele vai mostrar aquelas que foram bem sucedidas, né? Então, nós temos aqui esta operação que não foi realizada, porque já existe um mediador online atribuído para esta disciplina. Outro detalhe, né? Então, aqui é uma questão também a ser estudada. Mas, por exemplo, vou marcar, eu quero copiar essas atribuições aqui para 2015. Marco as atribuições, pressiono copiar, o sistema, então, vai indicar que as operações foram realizadas com sucesso e ele marca, então, na interface que essas atribuições já foram realizadas, né? Ao retornar para 2015-1, eu vejo aqui que
todas aquelas atribuições que eu copiei já estão presentes nessa mesma interface. Bom, vamos só dar uma olhada naquele detalhe que apareceu, que é uma atribuição já realizada. O que significa isso? Eu tenho a atribuição do semestre anterior dessa professora neste polo. Se eu tento fazer a cópia dessa atribuição, cópia, né, para 2015-1, o sistema responde que já existe um professor atribuído nesta disciplina. Então, o sistema não permite que você copie uma atribuição que seja para a mesma disciplina e para a mesma turma. Isso é importante. Para turmas diferentes é possível fazer essa operação, mas para a mesma turma não é possível realizar essa operação. Você tem que... por que ele não permitiu? Porque já existe em 2015 uma atribuição já realizada para a DM2 turma A. Então, se já existe essa atribuição, evidentemente que você não vai poder atribuir para um outro professor a mesma disciplina. Tá? Então, vejamos este choque. Né? Então, ó, FATEC São Paulo, ADM2, turma A. Voltando então para 2015-1, nós visualizamos FATEC São Paulo, ADM2, turma A, nós temos uma atribuição já realizada para esta professora. Tá? Então, para que eu possa trazer a atribuição da cópia, eu tenho que remover essa atribuição para poder fazer, então, a nova cópia. Ok? Mas isso já é assunto para o próximo tema, que a gente já vai ver em seguida. A próxima operação que nós estaremos estudando nessa interface é a operação de nova atribuição. O que significa a operação nova atribuição? Ela é destinada para as novas disciplinas, ou seja, aquelas que não tiveram mediadores online no semestre anterior, ou mesmo na operação eventual de troca de professor, ou seja, eu não vou usar ou não vou atribuir a mesma disciplina para um certo professor, vou atribuir essa disciplina para um outro professor. Tá? Então, para isso, nós temos a operação chamada nova atribuição. Basicamente, consiste em uma operação de filtro da unidade, do polo mais semestre, conjunto turma, a seleção do professor que eu quero realizar a atribuição e esse botão atribuir para. Vejamos isso no SIGA. Selecionando, então, um certo polo, né, uma certa matriz curricular e semestre. Então, peguemos aqui um semestre 2, por exemplo. Nós temos aqui uma disciplina chamada APP001, Comportamento Organizacional. Tá? Então, quando eu vou realizar uma atribuição nova, é necessário que você defina a turma, né? A turma que esse professor ministrará aula. Em seguida, colocamos aqui o nome do professor, por exemplo, Evandro Tosi. Filtremos. Olha, que apareceu, então, o professor Evandro Tosi, que é o professor da FATEC de Jaú. Né? A hora que eu clico no nome do professor Evandro, aparece aqui o nome do professor. Eu tenho aqui, então, a operação Gestão São Paulo, disciplina do segundo semestre, APP01, turma A. Eu quero atribuir este conjunto para o professor Evandro. O que eu tenho que fazer? Pressionar o botão atribuir para. Ao realizar essa operação, então, ocorre que o sistema, aqui ele faz a designação para o professor Evandro naquela disciplina, naquela turma, no semestre de 2015. Ok? Poderia também colocar a turma B para o mesmo professor, turma A, turma B. Seleciono turma B aqui em cima, realizo a operação atribuição. Eu tenho, então, a possibilidade de gerar novas atribuições e copiar atribuições do semestre anterior. Em seguida, a próxima operação, apagar uma atribuição de aula. Como que eu faço isso? Seleciono a disciplina, a turma, né, ou semestre, uma certa unidade, visualizo no nosso grid, né, o mediador, a lista de mediadores, e posso utilizar o botão remover para fazer essa operação. Esse botão remover, ele elimina, então, essa atribuição de aula para este professor naquele determinado semestre. Então, vejamos isso no... Então, no SIGA, nós temos aqui um conjunto de atribuições realizadas. O que eu quero fazer é filtrar as atribuições do segundo semestre. Aqui não está vendo o filtro por semestre, né?
mas também tem uma situação aqui a ser avaliada. Vamos pegar por disciplina, disciplina sim, filtro. Né? Ok. Como é que eu faço, então, para eliminar essa atribuição dessa turma B, por exemplo, para o professor Evandro? Pressiona o botão remover. Tá? Como essa operação remover é uma operação que requer uma confirmação, então aparece a mensagem para confirmar a operação pressionando novamente. Eu pressiono novamente o mesmo controle, 2 vezes, e isso, então, remove a turma B do professor Evandro na disciplina APP 001. Essa operação de remoção, ela é livre até o momento em que ocorre a alocação desse professor numa turma lá no AVA. Né? Quando ocorrer essa situação, então não será tão simples essa remoção, porque será necessário remover os alunos, desmatricular alunos, a operação é muito mais complexa. Então, nós recomendamos que, nesse momento, faça a atribuição completa, sem erros, né? Porque assim facilita na questão da reorganização posterior, né? Dos próximos passos que estão envolvidos aí no sistema. Bom, nesse sentido, nós temos aqui aquela mesma disciplina que foi atribuída à professora Maria Cecília, na turma A. Eu posso remover, então, esta disciplina da professora, e aí sim voltar para o semestre anterior, pegar a disciplina da professora Lélia e fazer então a cópia para o semestre corrente. Então, veja que é muito simples isso, agora o sistema aceitou essa operação. Né? E assim, não, mas a professora Maria Cecília estaria ministrando a turma B. Perfeito. Então, eu copio parte do nome da professora, não precisa ser o nome completo, é claro que se for completo, você localiza esse nome mais rápido. Então, localizei o nome da Maria Cecília, cliquei no nome, apareceu aqui o nome dela, e agora, então, eu quero atribuir na FATEC São Paulo, no semestre 1, a disciplina ADM2, na turma B. Então, veja, nós temos turma A, turma C. Agora eu vou designar, então, para a turma B, atribuir para resolvida a situação. Tá? Então, é uma interface bastante simples e bastante rápida, dinâmica, para que esta operação de atribuição ocorra sem nenhuma dificuldade pelo pessoal responsável. Então, basicamente, é isso que nós temos a apresentar para vocês. Em caso de dificuldades na questão da utilização, ou mesmo para a realização de conferências ou ajustes nessa interface, por favor, nos encaminhe as suas sugestões através do e-mail sos.sga@gmail.com.